Existe algo assustadoramente silencioso acontecendo na humanidade, e talvez a maioria das pessoas nem tenha percebido ainda. Porque os maiores perigos quase nunca começam de maneira barulhenta. Eles começam lentamente. Na indiferença. Na acomodação. No hábito de assistir tudo sem reagir. Talvez o verdadeiro problema do mundo nunca tenha sido apenas a existência de pessoas cruéis. Talvez o problema tenha começado quando pessoas conscientes aprenderam a permanecer em silêncio. Vivemos em uma época em que tudo é visto, gravado, compartilhado e comentado, mas cada vez menos pessoas realmente fazem alguma coisa. As pessoas assistem injustiças acontecendo. Assistem mentiras se espalhando. Assistem relações humanas sendo destruídas. Assistem pessoas sofrendo emocionalmente diante delas. E pouco a pouco, a humanidade começa a se acostumar. Como se sentir indignação tivesse se tornado cansativo. Como se questionar fosse perigoso. Como se permanecer neutro fosse mais confortável. Mas existe algo profundamente destrutivo nisso. Porque toda vez que alguém escolhe ignorar aquilo que sabe ser errado, uma parte da própria consciência enfraquece. E talvez seja exatamente esse o alerta que Albert Einstein tentou deixar para o mundo. Um alerta que continua mais atual do que nunca. No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente em uma das reflexões mais perigosas sobre comportamento humano, psicologia coletiva e responsabilidade moral. Você vai entender por que sociedades entram lentamente em decadência, por que tantas pessoas escolhem o silêncio mesmo sabendo da verdade e como a omissão pode se tornar tão destrutiva quanto o próprio mal. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais enxergue a neutralidade da mesma forma. Porque existem ideias que apenas fazem pensar. E existem ideias que mudam completamente a maneira como alguém passa a enxergar a humanidade. Segue com a gente, seguindo para cima. Existe uma frase atribuída a Albert Einstein que atravessou gerações porque revela uma das verdades mais perigosas sobre a humanidade. A vida é muito perigosa, não por causa das pessoas que praticam o mal, mas por causa daqueles que ficam sentados assistindo. E talvez o mais assustador nessa frase seja perceber o quanto ela continua atual. Porque o mal raramente cresce sozinho. Na maioria das vezes, ele cresce no silêncio, na omissão, na indiferença, na passividade das pessoas que enxergam o problema, mas escolhem não agir. Talvez uma das maiores tragédias da humanidade não tenha sido apenas a existência de pessoas cruéis. Talvez a verdadeira tragédia tenha sido a quantidade de pessoas boas que permaneceram caladas. Vivemos em uma época em que milhões de pessoas observam tudo à distância. Assistem injustiças acontecendo, assistem pessoas sendo destruídas emocionalmente, assistem mentiras se espalhando, assistem relações humanas se deteriorando, e ainda assim permanecem imóveis. Talvez porque agir exige coragem. E a maioria das pessoas prefere o conforto da neutralidade. Mas existe um problema profundo nisso. A neutralidade diante daquilo que destrói a dignidade humana quase nunca é neutra de verdade. O silêncio frequentemente fortalece aquilo que deveria ser combatido. Foi a filósofa alemã Hannah Arendt quem desenvolveu um dos conceitos mais perturbadores do século XX, a banalidade do mal. Ao analisar os horrores do nazismo, Arendt percebeu algo assustador. Muitos dos responsáveis pelas maiores atrocidades da história não eram monstros no sentido clássico. Eram pessoas comuns. Pessoas aparentemente normais. Indivíduos que simplesmente deixaram de questionar, deixaram de refletir moralmente e passaram a obedecer, assistir ou aceitar silenciosamente aquilo que estava acontecendo. E talvez seja exatamente isso que torna o mal tão perigoso. Nem sempre ele chega gritando. Às vezes chega lentamente. Normalizado. Aceito aos poucos. Crescendo no silêncio coletivo. Albert Einstein viveu em uma das épocas mais violentas da humanidade. Ele viu guerras, perseguições, intolerância e destruição em escala gigantesca. E talvez tenha compreendido algo que continua extremamente atual. Sociedades não entram em colapso apenas porque existem pessoas ruins. Elas entram em colapso quando pessoas conscientes perdem a coragem de agir. Porque o mal se alimenta da passividade. Foi Martin Luther King Jr. quem escreveu: "O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons." Talvez poucas frases resumam tão bem a condição humana. Porque existe algo desconfortável em admitir isso. Muitas vezes, não somos destruídos apenas por inimigos declarados. Às vezes somos destruídos pela ausência de posicionamento daqueles que poderiam fazer alguma diferença. E isso não acontece apenas em grandes tragédias históricas. Acontece diariamente.
Acontece quando alguém presencia humilhações e permanece em silêncio. Quando pessoas assistem injustiças no trabalho e fingem não ver. Quando alguém sofre emocionalmente diante de todos e ninguém oferece ajuda. Quando relações abusivas são normalizadas. Quando mentiras são repetidas tantas vezes que passam a parecer verdade. O problema é que a omissão quase sempre parece confortável no curto prazo. Quem se cala evita conflitos, exposição, julgamento e riscos. Mas existe um preço psicológico profundo nisso. Porque toda vez que alguém ignora aquilo que sabe ser errado, uma parte da própria consciência enfraquece. Para resistir às adversidades cotidianas é necessário desenvolver a inteligência emocional, e para isso, foi escrito o livro Sucesso Emocional, do professor Henrique Lumin. No livro, o autor aprofunda a maneira como as emoções influenciam diretamente resultados financeiros, decisões profissionais e crescimento pessoal, mostrando que prosperidade não depende apenas de esforço, mas também da capacidade de administrar sentimentos, crenças e comportamentos internos. A obra propõe uma reflexão importante sobre como emoções mal resolvidas podem sabotar oportunidades, relacionamentos e até a construção de estabilidade financeira. Uma leitura extremamente relevante para tempos em que tantas pessoas vivem emocionalmente sobrecarregadas tentando sustentar uma vida produtiva. Carl Jung quem disse: aquele que olha para fora sonha. Aquele que olha para dentro desperta. Talvez uma das maiores dificuldades humanas seja exatamente olhar honestamente para si mesmo. Porque é desconfortável perceber quantas vezes escolhemos o silêncio por medo. Quantas vezes fingimos neutralidade apenas para preservar conforto pessoal. Quantas vezes deixamos de agir não porque não sabíamos o que era certo, mas porque agir exigiria coragem. E coragem quase sempre cobra um preço. A doutora Miriam Garcia fala muito sobre como o comportamento humano é influenciado pelo medo de exclusão social. O cérebro humano possui mecanismos profundamente ligados à necessidade de pertencimento. Isso significa que muitas pessoas preferem concordar silenciosamente com aquilo que sabem ser errado apenas para evitar rejeição, confronto ou isolamento. Do ponto de vista da neurociência, isso faz sentido. O cérebro interpreta a exclusão social como ameaça. Por isso, tantas pessoas evitam se posicionar. Elas têm medo de perder aprovação, de serem criticadas, de ficarem sozinhas. Mas talvez exista algo ainda mais perigoso do que ser rejeitado pelos outros. Ser rejeitado pela própria consciência. Porque quando alguém vive constantemente traindo aquilo que acredita, inevitavelmente começa a perder a própria identidade. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu certa vez: entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está nossa liberdade. Talvez seja exatamente esse espaço que define o caráter humano. Porque todos nós, em algum momento, teremos a oportunidade de escolher entre permanecer calados ou agir, entre ignorar ou enxergar, entre se omitir ou assumir responsabilidade. E muitas vezes essas escolhas parecem pequenas, mas raramente são. A história mostra que grandes transformações quase sempre começaram com indivíduos que decidiram não permanecer sentados assistindo. Nelson Mandela poderia ter escolhido o silêncio. Rosa Parks poderia ter permanecido sentada no medo. Martin Luther King poderia ter desistido diante das ameaças. Mahatma Gandhi poderia ter aceitado a violência como inevitável. Mas todos eles compreenderam algo essencial. O silêncio diante da injustiça fortalece a própria injustiça. Edmund Burke também escreveu uma frase frequentemente lembrada em discussões morais: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. E talvez essa frase explique por que tantas sociedades entram lentamente em decadência sem perceber. Porque a destruição raramente começa de maneira explosiva. Ela começa em pequenas concessões morais. Pequenos silêncios, omissões, covardias normalizadas diariamente. O problema é que o ser humano possui uma capacidade assustadora de se acostumar com aquilo que antes parecia absurdo. A psicologia chama isso de dessensibilização. Quando alguém é exposto repetidamente a algo errado sem reagir, aquilo começa a parecer normal. E talvez seja exatamente assim que sociedades inteiras perdem sua consciência moral. Não de uma vez, mas aos poucos. Para quem sente que está vivendo no limite emocional, exausto mentalmente e pressionado pela rotina, a leitura de Síndrome de Burnout pode funcionar como um verdadeiro alerta sobre os perigos do esgotamento silencioso. Henrique Lumin aborda como a pressão constante, a autocobrança excessiva e o excesso de responsabilidades vem destruindo emocionalmente milhares de pessoas que aprenderam a sobreviver no automático.
Em um tempo onde produtividade virou sinônimo de valor pessoal, compreender os sinais do burnout deixou de ser apenas importante e se tornou necessário para preservar saúde mental, qualidade de vida e equilíbrio emocional. Essa síndrome já é reconhecida como fenômeno ocupacional ligado ao estresse crônico no trabalho. Foi Friedrich Nietzsche quem escreveu: "Aquele que luta com monstros deve tomar cuidado para não se tornar também um monstro." Talvez Nietzsche estivesse alertando sobre algo profundo: o perigo de permitir que a escuridão externa contamine lentamente o interior humano. Porque ninguém se torna indiferente de uma hora para outra. A indiferença é construída lentamente. Na repetição do silêncio. Na repetição da omissão. Na repetição da passividade. Até que um dia aquilo que antes nos revoltava deixa de provocar qualquer reação. E talvez esse seja um dos sinais mais perigosos de uma sociedade emocionalmente adoecida. Quando as pessoas deixam de sentir indignação diante daquilo que destrói a dignidade humana. A doutora Miriam Garcia explica que existe uma diferença enorme entre paz emocional e apatia emocional. Paz é consciência equilibrada. Apatia é anestesia emocional. E muitas pessoas confundem as duas coisas. Acham que maturidade significa não se importar com nada. Mas maturidade verdadeira não elimina a sensibilidade humana. Ela apenas desenvolve consciência. Porque existe algo profundamente destrutivo em assistir tudo passivamente como se nada tivesse importância. O ser humano precisa sentir propósito. Precisa sentir significado. Precisa acreditar que suas ações possuem valor. Quando isso desaparece, nasce o vazio existencial. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas modernas se sentem emocionalmente perdidas. Vivem observando o mundo sem participar verdadeiramente dele. Consomem informações o tempo inteiro. Veem tragédias diariamente. Assistem conflitos, injustiças, violência e sofrimento através de telas. Mas pouco a pouco se tornam emocionalmente anestesiadas. Foi o sociólogo Zygmunt Bauman quem descreveu a modernidade como uma sociedade líquida. Tudo se tornou rápido, descartável e superficial. Relações, valores, compromissos e até indignações passaram a durar pouco. Talvez o excesso de informação tenha diminuído a profundidade da reflexão humana. As pessoas reagem rápido, mas sentem pouco. E isso cria uma geração emocionalmente cansada, porém moralmente passiva. Uma geração que comenta tudo, mas transforma pouco. Em meio a tanta ansiedade, distrações e desgaste emocional, Sob Controle surge como uma proposta prática para quem deseja retomar as rédeas da própria vida. Na obra, Henrique Lumin mostra que viver sem controle emocional, financeiro e mental não é liberdade, mas uma prisão silenciosa construída aos poucos pela desorganização emocional e pela falta de direção. O livro trabalha áreas fundamentais como emoções, finanças, relacionamentos e propósito, ajudando o leitor a recuperar clareza mental, disciplina e consciência sobre as próprias escolhas. Em uma sociedade marcada pela impulsividade e pelo excesso de estímulos, aprender a viver sob controle se tornou uma habilidade indispensável. Albert Einstein compreendia que inteligência sem consciência moral pode se tornar extremamente perigosa. Por isso ele acreditava que o desenvolvimento humano precisava ser não apenas intelectual, mas ético. Porque tecnologia sem consciência produz destruição. Poder sem consciência produz abuso. Conhecimento sem consciência produz manipulação. E talvez o maior risco da humanidade moderna não seja falta de inteligência. Talvez seja excesso de inteligência sem profundidade moral. Foi Confúcio quem escreveu: ver o que é certo e não fazê-lo é falta de coragem. Talvez coragem moral seja uma das qualidades mais raras do nosso tempo. Porque exige disposição para suportar desconforto. Exige capacidade de permanecer fiel à própria consciência mesmo quando isso gera críticas, rejeição ou isolamento. E a maioria das pessoas prefere pertencimento à verdade. O problema é que viver constantemente traindo a própria consciência cobra um preço interno silencioso. A pessoa perde autenticidade, perde identidade, perde respeito por si mesma. E talvez nenhuma prisão psicológica seja mais pesada do que viver desconectado daquilo que acredita. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas isso exige coragem. Porque tornar-se quem você realmente é significa parar de viver apenas para aprovação externa. Significa desenvolver integridade. E integridade significa manter coerência entre aquilo que se pensa, aquilo que se sente e aquilo que se faz. Talvez seja exatamente essa coerência que falta em muitas pessoas. Sabem o que é certo, mas não fazem.
Sabem o que é destrutivo, mas continuam alimentando. Sabem o que deveria mudar, mas permanecem imóveis. E pouco a pouco isso cria fragmentação interna. Foi Søren Kierkegaard quem escreveu: a maior parte dos homens busca tão somente uma forma confortável de desespero. Talvez essa frase descreva perfeitamente a vida de muitas pessoas modernas. Elas não estão verdadeiramente em paz. Apenas se acostumaram com a própria omissão. Existe uma diferença enorme entre tranquilidade e anestesia. A anestesia emocional impede o sofrimento imediato, mas também impede profundidade, consciência e transformação. A doutora Miriam Garcia fala muito sobre como o excesso de passividade destrói lentamente o senso de propósito humano. Porque o cérebro humano precisa sentir que possui influência sobre a própria realidade. Precisa perceber significado em suas ações. Quando alguém acredita que nada do que faz importa, entra em estado de apatia. E apatia prolongada frequentemente gera vazio, ansiedade e sensação de desconexão existencial. Talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas sentem que estão apenas sobrevivendo emocionalmente. Elas perderam conexão com aquilo que dá significado à experiência humana. Consciência, responsabilidade e propósito. Victor Frankl dizia que o ser humano suporta quase qualquer dor quando encontra significado nela. Mas uma vida sem propósito gera sofrimento silencioso. E talvez não exista propósito verdadeiro em simplesmente assistir tudo passivamente. Quando o assunto é proteção emocional em tempos tão acelerados e emocionalmente desgastantes, faz-se necessário a leitura do livro Blindagem Mental, pois ele se conecta perfeitamente com essa discussão. Na obra, Henrique Lumin apresenta estratégias para fortalecer a mente, desenvolver resiliência emocional e impedir que pressões externas destruam a paz interior. O livro aborda temas como autocontrole, fortalecimento mental, superação de crenças limitantes e construção de hábitos emocionais saudáveis, mostrando que uma mente forte não é aquela que nunca sofre, mas aquela que aprende a permanecer firme mesmo em meio ao caos. Em uma geração emocionalmente cansada, construir uma blindagem mental saudável talvez seja uma das maiores necessidades da atualidade. Porque viver exige participação, exige posicionamento, exige responsabilidade. Exige consciência. Isso não significa viver em conflito constante, nem transformar tudo em guerra, mas significa não abandonar completamente a própria capacidade de discernir aquilo que fortalece ou destrói a dignidade humana. Talvez uma das maiores tragédias da modernidade seja que muitas pessoas desaprenderam a importância da responsabilidade individual. Esperam que governos resolvam tudo, que líderes resolvam tudo, que sistemas resolvam tudo. Mas toda a sociedade é construída pelas escolhas individuais das pessoas que a compõem. E isso significa que pequenos atos possuem impacto muito maior do que imaginamos. Uma palavra pode impedir alguém de desistir. Um posicionamento pode impedir uma injustiça. Um gesto de coragem pode inspirar dezenas de pessoas. Da mesma forma, um silêncio também possui consequências. Porque neutralidade diante daquilo que destrói vidas raramente permanece neutra por muito tempo. Foi Dante Alighieri quem escreveu: os lugares mais quentes do inferno são reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempos de crise moral. Talvez essa frase seja dura porque revela algo profundamente humano. Existem momentos em que não escolher também é uma escolha. E talvez a vida cobre de todos nós essa responsabilidade em algum momento. A responsabilidade de decidir quem nos tornamos diante daquilo que testemunhamos. Albert Einstein compreendia que a humanidade não seria salva apenas por inteligência científica. Ela precisaria de consciência humana. Precisaria de empatia, de responsabilidade, de coragem moral. Porque conhecimento sozinho não impede destruição. A história provou isso inúmeras vezes. O verdadeiro progresso humano talvez não esteja apenas em máquinas mais avançadas ou tecnologias mais sofisticadas. Talvez esteja na capacidade de desenvolver seres humanos mais conscientes, mais humanos, mais capazes de agir mesmo quando agir se torna desconfortável. Porque no final, talvez a grande pergunta da vida nunca tenha sido apenas: o que está acontecendo ao meu redor? Talvez a pergunta mais importante seja: o que eu escolho fazer diante daquilo que vejo? E talvez seja exatamente essa escolha silenciosa que define o destino de uma pessoa, de uma sociedade e da própria humanidade. Vale ressaltar que ainda há a possibilidade de desfrutar de uma vida saudável emocionalmente. Infelizmente, o mundo que cobra produtividade o tempo inteiro está fazendo muitas pessoas agirem no automático,
emocionalmente cansadas, ansiosas e tentando sustentar uma rotina que já ultrapassou seus limites há muito tempo. A verdade é que mente, emoções, trabalho e dinheiro estão profundamente conectados. Quando uma dessas áreas entra em colapso, as outras inevitavelmente começam a sentir os impactos também. E foi exatamente por isso que trouxemos esse conteúdo tão necessário nos tempos atuais. E para você que deseja aprofundar ainda mais nesse assunto, os livros de Henrique Lumin abordam exatamente temas como inteligência emocional, burnout, fortalecimento mental, equilíbrio emocional e controle da própria vida. Adquira-os pelo site da Amazon. Os links estão disponíveis na descrição.